Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. O anjo do Senhor fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertence a Joás ou a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porventura eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Aleluia. Nesse pequeno trecho da palavra, tem alguns segredos que pode livrar a tua alma da condenação do inferno, se você observar a eles. Tem alguns segredos aqui que podem te livrar a tua alma do abismo e do laço de Satanás. Primeiro segredo: Deus só se revela a quem tem desejo de conhecer e examinar a palavra dele. Quem não deseja a palavra de Deus não é desejado por Deus. Todos os homens, mulheres que tu vê na Bíblia, que Deus desejou contar com eles, se manifestou a eles, repara se antes eles não manifestaram desejo pela palavra de Deus. Repara, Josué, Daniel, Moisés, vai vendo, Abraão, todos eles, outros servos de Deus, eles desejaram a palavra de Deus. O que acontecia aqui? Quando o anjo se manifestou a Gideão para falar com ele, se o anjo do Senhor, o próprio Jesus, o que Gideão falou para ele? O que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram no passado, de como o Senhor livrou Israel lá do Egito, do cativeiro? Ele começou a contar sobre as maravilhas das operações de Deus. Ou seja, se tu guarda o que é de Deus, você atrai a presença do Espírito Santo até você. A palavra de Deus é o perfume que seduz gloriosamente o Espírito Santo a desejar habitar em você. Não é sedução carnal de homem e mulher, essa podridão da terra, não. É uma sedução gloriosa, espiritual. O Espírito Santo, ele deseja, ele tem prazer pelo perfume que está exalando da tua vida, que é o conteúdo da palavra de Deus. Ela exala pelo teu ser e o Espírito Santo deseja isso. Jesus não falou em João capítulo 14, versículo 21, versículo bem conhecido, que estamos sempre repetindo aí: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele vai se manifestar, ele vai te alcançar, ele vai te desejar, ele vai te buscar pelo caminho, porque ele está vendo que você está desejando a palavra dele. Você não está somente lendo a palavra dele, você está lendo a palavra, desejando a palavra, cumprindo a palavra, obedecendo a palavra, andando pela palavra, faz com que o Espírito Santo te deseje. Deseje que você seja propriedade dele, deseja que você seja íntimo dele, porque você desejou a palavra, que é por ela que Jesus derramou seu sangue na cruz, por obedecer a palavra de Deus. O primeiro segredo é esse. Segundo segredo que está revelado aqui, se você observou na leitura, Gideão, quando fala com o Senhor, dizendo o que é feito das maravilhas, verso 14: Então o Senhor olhou para ele. Então o Senhor olhou
Espírito Santo não mora nas paredes nem nas pedras. Ele mora dentro do homem e da mulher que é cheio da palavra de Deus e que anda em santificação. É aí que ele mora. Então, o Senhor Jesus olhou para ele. Olhou. Desejou. Amou. Glória a Porque Deus. olhando para ele viu que ele tinha amado os mandamentos, as maravilhas que era contado pelos pais para ele do que Deus tinha feito no passado. Aleluia. Você não imagina o que Deus faz quando ele olha para alguém que ele está vendo que ama as coisas santas dele. Você não imagina? Quer ver como é que você não imagina? Olha como ele continua dizendo. E ele lhe disse, aqui ó, vai nessa sua força, verso 14, tu livrarás a Israel das mãos do Medianita, porventura não te enviei eu? Vai nessa força. Ele disse que ele era o menor na casa do pai, você vai ver aí. A tribo dele era menor, era mais pobre, e Deus ainda diz para ele, vai nessa força. Que pobre o quê? Deus não está preocupado com quem tem tesouros naturais. Deus está preocupado com quem busca a glória da riqueza da palavra dele, que vale mais que ouro, mais que prata, mais que tudo. Glória a Deus. Gideão entendeu que naturalmente era pobre. Jesus revelou que espiritualmente ele era rico, porque quem guarda a palavra de Deus tem a riqueza preciosa dentro do seu espírito. Não vai ter falta de nada. Salmo 37, versículo 25, o que Davi disse? Sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê? Porque guardou o tesouro precioso chamado Palavra de Deus, Evangelho de Jesus, e não trocou por esses evangelhos falsos prostituídos que estão sendo anunciados em televisões e em rádios por aí para enganar os cegos que têm desejo nas coisas da terra. Foi o segundo segredo. Olhou para ele, olhou, parou e olhou para ele. O Senhor olhou, continuando. E ele lhe disse, ai Senhor meu, verso 15, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, eu menor na casa do meu pai. Deus, ele tem um prazer de olhar com carinho para quem tem um coração reconhecedor. Isso é importantíssimo. Nunca se apresente diante de Deus se achando capaz ou em condições para alguma coisa. Se apresente diante de Deus como impotente que somos, necessitado que somos, despreparado que somos, carente da misericordiosa palavra de Deus que somos. Aí Deus vai dizer, eu uso esses assim. Deus só usa quem tem a certeza de que não é nada, porque quem se acha alguma coisa, Deus não conta com ele nem com ela para nada. Deus não divide a glória dele com nada, nem com ninguém. Nem com teu entendimento Deus divide a glória dele. Porque se na tua cabeça tu achar que é alguma coisa, tu vai achar que o que Deus te deu foi porque você tinha capacidade para conseguir. Deus não opera assim. Ele não divide a glória dele nem comigo, nem contigo, nem com ninguém. A glória é dele, o louvor é dele, a operação é dele, a palavra é dele. E operando ele é que ninguém impedirá. É operando ele que nós vamos ver a glória de Deus. Esse foi o terceiro segredo. Gideão reconheceu, eu sou menor, minha família é menor, eu sou uma família mais pobre, eu sou menor na casa do meu pai. Daquele reconhecimento todo, olha o que Deus faz com aquele reconhecimento todo. E o Senhor lhe disse, porventura não hei de ser contigo? E tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Deus não é com quem bate no peito e diz que tem teologia. Gideão não tinha diploma de teologia. Ele estudava as coisas de Deus. Ele não tinha diplominha para apresentar para ninguém. Deus não é com quem se acha melhor que os outros. Viu o que ele falou? Eu sou menor, minha família é mais pobre, eu sou menor na casa do meu pai. Deus não é com quem se acha melhor do que os outros. Deus não é com quem acha que tem condição de conseguir. Deus só é com aquele que se humilha e fala como Moisés falou, se a tua presença não for comigo, não me deixa ir, porque sem a tua presença eu não vou conseguir nada, não adianta nem tentar. Mais um segredo que o Senhor mostra aqui para Gideão. Por que no meio de tantos, Deus se manifestou
deixou o anjo do Senhor, que era a figura pré-encarnada de Jesus, como ele se apresentava no Antigo Testamento, por que o Senhor foi direto e se apresentou aos medianitas? Perdão, se apresentou direto a Gideão para livrar Israel da mão dos medianitas. Por que ele foi direto a Gideão? Por que ele não foi em um outro, mais adulto, mais antigo? Quarta coisa que você tem que guardar no teu coração: Deus não vê como vê o homem. Deus não te usa pelo tempo de igreja. Deus te usa pelo tempo de intimidade, em comunhão e de absorção da palavra dele que você tem diante do Senhor. Deus não te usa pelos títulos que te deram. Ele te usa pela unção da palavra que ele colocou na tua vida quando ele te chamou para desempenhar a obra. Que é título que é dado pelos homens, mas a unção só Deus pode dar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus não é com aquele que bate no peito e diz que conseguiu. Deus só é com aquele que levanta as mãos para o alto e diz: o Senhor me deu, o Senhor que operou, foi o Senhor que operou, que trabalhou, que pelejou por essa causa. Foi por isso que eu venci, porque Jesus venceu por mim, venceu primeiro. Glória a Deus. Tanto é que Apocalipse diz no capítulo 12, versículo 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, não pelas suas forças, e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas mesmo em meio à face da morte. Deus não é com aqueles que se acham capazes. Deus só é com os incapacitados. Porque na hora que Ele quer contar contigo, Ele te capacita para o que Ele quer fazer. Ele quer que você comece a se despir de todas as coisas que estão em você, mostra que não há capacidade alguma, aí Ele diz: é assim que eu faço. Eu uso as coisas simples para confundir os sábios e entendidos. Quantas teologias tem o teu amigo que bate no peito e diz para você: quantos diplomas? Ah, tem 2, 3, ele é formado, ele é isso e é aquilo. E você? Não tenho diploma não, apenas examino a palavra de Deus, busco o conhecimento dela e me humilho na revelação do Espírito Santo. Espera que tu vai ver com quem que Deus vai contar. Vai ver se Deus vai contar com o fariseu ou com o publicano. Vê se Deus vai contar com aquele que está de pé com as suas vestes compridas e que bate no peito, ou com aquele que põe o rosto no pó e nem ousa levantar os olhos para o alto. É por isso que tem muita gente prostrada e caída aí fora. É por isso que tem muitas igrejas que naufragaram, se afundaram, foram totalmente eliminadas, porque entrou a soberba, a vaidade, o orgulho, a prepotência. É o homem se achando alguma coisa, é o homem querendo se achar artista, está na televisão, é o cantor, é a cantora. E sabe quem é o culpado que vai para o mesmo inferno junto com eles? É você que compra os CD desses homens, é você que vai para dentro de lugares chamados show gospel. Você está indo para o mesmo inferno que eles, porque ninguém operou mais maravilha do que Jesus. E Jesus nunca quis aparecer para os homens. Ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele curava o enfermo, dizia o quê? Vai mostrar para a multidão? Não, vai lá e mostra-te ao sacerdote. Procuravam ele, apertava daqui, arrebatamento de corpo, pá, já estava lá no monte, já estava em outra cidade. Quando o crente quer se assemelhar com as coisas do mundo, ele vai para o mesmo lugar que o mundo, lago de fogo e enxofre. Foge desses tais. No reino de Deus não tem cantor, no reino de Deus não tem artista, no reino de Deus não tem ninguém superior a ninguém. No reino de Deus o cabeça da igreja superior é Cristo e mais ninguém. Deus não conta com artista, Deus conta com servo e serva que guarda a palavra, anda em santidade e leva uma vida de oração e comunhão com Ele. É com esses que Deus conta. Crente que corre atrás de autógrafo é mais filho do inferno do que aquele que está te dando autógrafo. O único autógrafo que interessa ter no nosso espírito é o nome de Jesus gravado dentro dele. Tem nada que supere. Esse é o nome sobre todos os nomes. Esse é o nome infalível. Esse é o nome perfeito. Esse é o nome do Rei da Glória. Busca esse nome, está sobre a tua vida.
Então, que hoje o Espírito Santo guarde essa palavra armazenada dentro do nosso espírito e que a gente entre nessa humildade como entrou Gideão. Eu sou menor, minha família é mais pobre, eu sou menor na casa do meu pai, minha tribo é menor, com quem que eu vou livrar, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Livrar dos medianitas, um povo numerosíssimo? Como é que eu vou fazer? Eu? Não, Senhor! Vai nessa força, tu vai livrar Israel da mão deles como se fosse um homem só, porque eu sou contigo. Deus olhou para Gideão. Deus hoje pode olhar para você e dizer: eu estou vendo a minha palavra aí, eu posso contar contigo. Eu estou vendo como é que tu tem procedido lá fora, meus olhos são como chama de fogo. Eu estou vendo como é que tu age no trabalho. Eu estou vendo quando tu está sozinha com o namorado. Eu estou vendo quando tu está sozinho com a namorada. Eu estou vendo quando tu está sozinho na escola. Eu estou vendo quando tu está indo para o trabalho. Eu estou vendo quando tu está na condução. Deus está vendo todas as coisas e nada escapa dos olhos dele. Por isso que tem muita gente vivendo uma vida de miséria e pede oração. Antes de você pedir oração, faça uma oração de conserto com Deus. Ninguém pode te consertar, mas Deus pode te consertar quando você se humilhar e buscar a face dele. As coisas não mudou porque a oração de conserto não é da boca de alguém por você, é você orando a Deus. É que nem a fome, né? Está com fome? Alguém come e passa a tua fome, ou você precisa comer para a tua fome passar? Se alimente da palavra de Deus. Para com esse negócio de querer ficar vivendo pelo testemunho dos outros. O testemunho dos outros alimentaram os outros. Você precisa ter a tua vida de testemunho com Cristo, tua vida de intimidade e santidade com Cristo. E preste atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Repara, Paulo disse: quando eu era menino, agia como menino, falava como menino, mas quando eu cresci, deixei as coisas de menino. Você já não é mais menina, você já não é mais menino. As oportunidades que Deus te deu estão acumulando, está acumulando, e o diabo está de olho no que você está fazendo com as chances que Deus está te dando, e está anotando num caderninho cada chance que Deus te dá. Como essa de hoje, ele anota: mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Sabe por que o diabo anota as chances que Deus te dá? Porque ele sabe que um dia essas chances vão terminar. Ele não sabe quando, mas ele sabe que vai terminar. Vão nada, pastor. Me prova na Bíblia que as chances que Deus me dá vão terminar. Me prova, vou te provar. O inferno está cheio de gente. E se tem gente lá dentro do inferno, foi porque as chances acabaram. Ou lá no inferno alguém tem oportunidade de salvação? Por favor, né? Nem criança acredita nisso, né? Inferno é situação definida, é consumação. De lá é somente lago de fogo e enxofre. Sabe por que você não ouve falar inferno, lago de fogo, enxofre, santificação, comunhão, posição com Deus? Porque isso não dá dinheiro. E esses mercenários que estão na televisão, eles não interessam para onde tu vai. Eles querem o dinheiro que está na tua mão. E você, cego, vai lá e dá dinheiro para eles nas suas profanadas campanhas e correntes. Sustenta vagabundo que foi intitulado por outro vagabundo a ser chamado de pastor. Pastor, conversa fiada, meu amigo. Jesus é o verdadeiro pastor, foi ele que deu a vida pelas ovelhas. Se tu não teme e não obedece a ele, o que adianta você querer ouvir os outros? E outra coisa, um pastor é aquele que repete o que o mestre manda falar. E o mestre nunca mandou ninguém pedir dinheiro a ninguém. Quem pede dinheiro aos outros e é intitulado pastor, eu afirmo pela unção do Espírito, é filho do diabo. Porque nem com a bolsa das ofertas Jesus andava com ela. E nunca mandou ninguém pedir dinheiro a ninguém. Dar o dízimo, a oferta, é entregar aquilo que é de Deus. Pedir dinheiro, Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. Nunca mandou. Pastor é aquele que é ungido com a unção de Isaías 61, para abrir a vista aos cegos, pregar as boas novas, curar os enfermos, os quebrantados. Esse que está te apresentando a palavra, o Espírito Santo está trazendo, ele é o pastor da nossa alma. Mas quem não está preocupado para onde tu vai,
não está nem aí se tu vai para o inferno, se tu está vivendo em fornicação, em prostituição, se a tua vida está toda irregular, mas tu está fazendo número no banco e está botando oferta no gasofilácio. Oh, maravilha! Maravilha! Tu está pensando que a mesma palavra que ele diz para você é a mesma que ele diz para o filho e para a filha dentro de casa? Deixa de ser inocente. Deixa de ser inocente. Tu pensa que a corrente, a campanha que tu faz, que te manda fazer, a filha dele ou ele faz? Conversa fiada, meu amigo. Eles são espertos. Eles enganam os trouxas. Já leu 2 Pedro capítulo 2, verso 1? Abre aí. Você que está com uma Bíblia, já vai estar encerrando, calma. Abre aí. Quem sabe se hoje não é a tua última chance. 2 Pedro capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Presta atenção. Presta atenção a quem você pode estar dando ouvido aí fora. Presta atenção. 2 Pedro capítulo 2, versículo do 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos como você que está me ouvindo agora, seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Mais uma vez para você anotar, 2 Pedro capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Quando alguém te pede dinheiro, está fazendo de você comércio, por avareza, está escrito, fazendo de você comércio. E outra coisa, você que está ouvindo essa mensagem nessa hora, que acessou aí, acredite, foi o Espírito Santo que te botou aí para te dar mais essa chance. Você faz votos com Deus e não cumpre. Lê Eclesiastes capítulo 5, versículo 5 depois. Aquele que vota e não cumpre, antes fosse bom que não tivesse votado. Tu não sabe o peso de maldição que você está acarretando sobre a tua vida. Quando você faz voto, Deus é fiel, Ele cumpre a parte dele. Ele cumpre, Ele é fiel. Mas aí você não cumpre a tua. Ou então você cumpre durante um tempinho e depois abandona. Ou então você acha que tem que cumprir na hora que te convém. Trato é trato, voto é voto. Votou e não cumpriu, bom é que não tivesse votado. É por isso que a tua vida está toda embaraçada. É por isso que tem pessoas que vivem no verdadeiro emaranhado de confusão. Vai se examinar, te conserta com Deus, aproveita a palavra e a chance que você está tendo hoje, e que o Espírito de Deus tenha misericórdia da nossa alma, que o Espírito Santo possa tratar poderosamente conosco, e que esse dia fique marcado na tua vida, em que Deus está te mostrando que Ele conta com os simples, com os humildes, com os incapacitados, que a capacitação vem dele. Ele conta com aqueles que estão buscando as coisas do alto, Ele conta com aqueles que amam a Deus mais do que sobre todas as coisas, e Ele conta com os pequenos. Os pequenos. Lembra que Gideão falou? Eu sou menor na casa de meu pai. Ele conta com os pequenos. Deixa os grandes. Os grandes vão tropeçar na sua própria ignorância e ganância, nas suas próprias altivez e soberbia, mas os pequenos são que vão estar lá na frente cantando o hino da vitória. Grande, só o Senhor dos exércitos. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor, pois sem o Espírito Santo nada podemos fazer.